hoje a gente vai falar de vinho rosé. E aí, pessoal, ó, isso aqui teve muita gente que pediu no canal, então a gente decidiu fazer um vídeo. Vamos descobrir então como que nasce esse negócio aqui, que é tão gostoso, né? Eu gosto de vinho rosé também. Apesar dele ser meio discriminado mundo afora, né? É um dos vinhos menos vendidos e menos consumidos do mundo. Aqui no Brasil, vamos dar uma chance a mais pro vinho rosé, porque país tropical, vinho rosé, será que combina? Acho que sim, né? Esse aqui é bem escuro até, foi um rosé que a gente tá aqui na taça, ele é quase um tinto, né? É porque é um rosé de Malbec, feito lá na Argentina. Lá a uva amadurece bastante, a casca fica bem escura, e aí passa essa influência de cor pro vinho. Mas o rosé mais famoso que tem é o rosé lá da Provença, ou Provence, lá na França, né? São os rosés mais famosos e clássicos do mundo. E eles têm uma cor bem diferente disso aqui. Eles são famosos por terem aquela cor bem clarinha, assim, né? Quase um vinho branco, é um branco rosadinho, assim. E tem muita mineralidade no paladar e tal. É lógico que a casta, a uva e a região onde ela foi colhida, isso vai contar bastante, porque quanto mais quente for a região, mais vai amadurecer aquele fruto, mais escura vai ficar aquela casca, principalmente se a gente estiver falando de uma Malbec. E aí o produtor depois ele vai escolher se ele quer aquela cor toda para o vinho ou não. Esses são os principais métodos para se fazer vinho rosé. Antes da gente começar nesses 3 principais métodos, vamos voltar aqui e retomar como que se faz vinho. O produtor vai lá no vinhedo, colhe as uvinhas, leva lá para a adega, tira o engaço, que são os cabinhos, põe aquelas uvas todas numa cuba e faz a prensagem daquelas uvas. Com o intuito de quê? Para que o enólogo vai fazer aquela prensagem nas uvas? Para que a casca estoure e aí aquele suco ali, né, da polpa da uva fique em contato com essa casca. Esse é o primeiro processo de elaboração de qualquer tipo de vinho, na verdade, porque você tem que fazer a prensagem dos frutos. Imagina que eu tô lá, as uvas estão lá na minha cuba, e aí eu começo a prensar lentamente aquelas uvinhas lá. E aí começa a passar influência de pigmentação, de cor da casca para o suco da polpa. Aí eu já posso fazer um rosé. Aí é só fermentar aquilo ali. Então, um dos métodos de se fazer rosé é fazer uma prensagem tão lenta que durante a prensagem vai passar uma leve interferência de cor da casca para o suco. Daí eu vou extrair aquele suco ali, vou fermentar e vou fazer o vinho rosé. Um rosé desse tipo aqui não dá para fazer só com uma prensagem lenta. Para extrair mais cor para o rosé, aí a gente vai falar dos outros 2 métodos. Prensou as uvas e aí começa o processo que a gente chama de maceração, que é o tempo de contato do suco que foi gerado na prensagem com as cascas que foram quebradas dos frutos. Eu posso fazer uma maceração curta para fazer um vinho rosé. O que é uma maceração curta? 2 horas, 3 horas. Ou seja, depois da prensagem, eu deixo de 2 a 3 horas o suco da polpa em contato com a casca. Aí vai fazer um vinho rosé. E o vinho tinto? Também vai passar por esse processo de maceração. Aí são 2 semanas, não são horas. São semanas do suco da polpa em contato com a casca. E aí se faz o vinho tinto, porque daí você extrai muita pigmentação, muita cor da casca. No vinho rosé, que você não está querendo extrair tanta cor assim, você deixa poucas horas lá fazendo a maceração. Então aí a gente já falou de 2 tipos de vinificação de rosé. Prensagem lenta e maceração curta. Qual que seria o terceiro? O terceiro talvez seja o mais nobre de todos eles, que é o método saignée, que é em francês, né? Ou é o método de sangrar, né? Uma sangria que você vai fazer no vinho. Então vamos lá, lembrando, eu pego aqueles frutos do vinhedo, faço a prensagem neles. Aí começa o processo de maceração. E eu quero fazer um vinho tinto. Aí você tem uma brilhante ideia, fala assim, eu quero dar mais cor pro meu vinho tinto. Mais cor e mais corpo. E mais tanino. Eu quero deixar meu vinho tinto mais intenso, mais robusto. O que você faz? Você vai lá e vai sangrar um pouco daquele suco daquela polpa. Porque se você sangrar um pouco daquele suco daquela polpa, você vai proporcionalmente deixar mais casca lá dentro do que suco de polpa, já que você sangrou um pouco. Então aquele proporcional de suco de polpa que ficou lá dentro vai estar em contato com um maior número de cascas de uvas tintas. Então ele vai ficar mais robusto, mais intenso.
E o que você faz com aquele suco lá que você sangrou? Um rosé, porque ele vai estar rosadinho, ele não vai estar branco mais, porque ele ficou lá um tempo macerando. E daí nasce o método Saignée. Ele nasceu, na verdade, sem querer, que era na tentativa de deixar o vinho tinto mais forte, mais tânico, com uma cor mais escura. E aí o produtor foi lá e sangrou um pouco, tirou um pouco daquele suco, e aí fermentou e fez um vinho rosé. E hoje é considerado um método super nobre, porque a produtora geralmente vai sangrar o vinho que é o nobre dela, né? Aquele vinho que a produtora quer, às vezes é um Gran Reserva. Lá na Puglia eles fazem primitivo de Mandúria dessa forma, eles sangram um pouco do primitivo de Mandúria, não todos, obviamente, mas tem alguns produtores que fazem. Então são vinhos geralmente nobres da produtora que ela vai lá fazer essa sangria aí. E aí o vinho rosé que sai daquilo lá sai das melhores uvas do produtor, né? Se for o grande vinho do produtor, aquela sangria ali vai ser de um grande vinho que o produtor vai fazer tinto. E aí o rosé vai ser beneficiado por isso, né? Porque é lógico, as uvas são as mesmas, que fizeram os dois. Como que eu sei como é o método que foi feito aquele rosé? Geralmente não vem escrito na garrafa. Então geralmente você vai ter que fazer uma pesquisinha, ir lá no site do produtor, e alguns produtores colocam o método que ele escolheu para fazer o rosé. Se for Saignée, que é o terceiro método que eu falei, esse de sangrar o vinho, geralmente o produtor vai falar porque é considerado um método mais nobre. Ou então, o cara que está te vendendo pode te dar essa dica também, né? Espero que você tome mais vinho rosé na vida. Chega de preconceito com vinho rosé, com vinho branco, não é só de vinho tinto que vive o homem. E aí aqui no Brasil é muito legal porque é um vinho para ser consumido mais gelado. Temperatura próxima à temperatura de geladeira ali. Você pode servir entre 6 e 10 graus, dependendo do estilo do vinho rosé, mas pode ser no balde de gelo, que vai ficar super legal. Tem rosé até que pode ser servido a 4 graus, se ele for bem levinho, assim, para ser servido nessa temperatura. Então divirta-se aí com o seu rosé e agora você já sabe explicar para os amigos como que você faz vinho rosé. Beleza? Cheers, até a próxima!